Louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, apoteose de luz, modelo e guia de amor, fonte de vida melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, Filho de Deus por amor. Vem Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem Jesus, eterno amor de Deus. Vem Jesus, mestre infinito de amor. Vem Jesus, Cristo de Deus, meu Senhor. Olá, meus amores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Merlânio, contador de histórias, e hoje trazendo mais uma das séries das histórias do Evangelho. E a história de hoje eu falo do endemoniado de Gerasa, ou endemoniado de Gadara, depende da tradução que se fez, e o nome que se coloca ou é Gerasa ou Gadara. Mas vamos falar de Gerasa. Essa cidade ficava na Decápole, era uma faixa de terra estreita, que Jesus normalmente pregava para os judeus, ele não ia para os gentios. Mas dessa vez, logo após aquele momento que ele acalma a tempestade no mar, que ele estava dormindo e a tempestade e tal, é outra história que eu vou deixar para outro dia contar aqui. Mas depois que ele acalma a tempestade, ele manda seguir em linha reta até Gerasa, né, que ficava na Decápole, ali no mar da Galileia. E o barco de Pedro segue em direção reta até Gerasa. Quando para o barco, é uma passagem muito grande até hoje, que dava para as pessoas saírem da beira do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou o conhecido como o lago de Tiberíades, também é o mesmo nome, só que de onde você estava tinha nomes diferentes. Então, descia do mar e era uma faixa muito larga que você seguia até a cidade de Gerasa. Jesus faz diferente, e ele sobe por outro caminho, até mais difícil, uma rampa maior, que ele segue ali para aqueles caminhos. E ali havia um homem que era tomado por espíritos, um obsidiado, como nós espírita costumamos chamar. E esse homem, quando vê Jesus vindo, ele que vivia nas sepulturas, as sepulturas na época não eram tipo cemitérios como nós temos hoje. Eram cavernas, eram cavados nas montanhas, nas pedras, naquelas protuberâncias, fazia uma caverna mesmo, cavava aquela caverna, botava uma grande pedra na porta, como porta daquele sepulcro, e ali dentro esse obsidiado, esse possesso, como diz no Evangelho, vivia ali, e ele vivia nu, completamente nu, e ele se feria nas pedras, e algumas vezes já tiveram arrastar esse homem em ferros, amarrados, algemados em ferros. Eles rompiam os ferros, esses espíritos, e saíam correndo, e era muito perigoso. As pessoas tinham medo de passar por aquelas partes da cidade de Gerasa, da entrada de Gerasa, por conta desse endemoniado que ali vivia, que assustava os habitantes. E Jesus vai, ao invés de evitar, Jesus vai exatamente por aquele caminho que vai dar exatamente naqueles sepulcros que tinha mais acima. E quando Jesus vai correndo, que o endemoniado o vê, ele sai correndo em direção a Jesus. Ele corre desabaladamente em direção a Jesus. Quando chega próximo a Jesus, aí ele grita: Jesus, Filho do Altíssimo, que tens contra nós? E Jesus já vai dizendo, deixai este homem aí. E os espíritos dizem: conjuro-te em nome de Deus que não nos expulse. E Jesus disse: afastai-vos. Como é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos.
Jesus diz: sai desse homem. Aí ele diz: Senhor, não nos levais para os abismos, permite que entremos nessa vara de porcos. Eles eram muito materializados, esses espíritos. E Jesus diz: ide. E havia uma vara de porcos mantida por alguns pastores de porcos, e os porcos, né, centenas de porcos, saem correndo desabaladamente e saltam de um penhasco que tinha exatamente e caem no mar, naquele momento assustados com esses espíritos que eram muitos, correndo com esses porcos dentro daquela vara de porcos. Então, o homem fica bom. E quando os pastores veem que essa cena completa, entram na cidade e vão dizer o que aconteceu e que Jesus expulsou aquele demônio, ou aqueles demônios daquele homem. E as pessoas da cidade correm, vêm, os representantes, as autoridades da cidade, vêm em direção onde Jesus se encontrava. E quando chegam lá, que encontram Jesus, já encontram o homem vestido, porque alguém já fizera a caridade de trazer uma roupa para aquele homem que estava nu. Ele já está extremamente manso, calmo, tranquilo e vestido. E as pessoas dizem para Jesus, aquelas autoridades: vai embora daqui, nós não te queremos porque temos muito medo do que tu fizestes. Vai embora daqui. E Jesus vai se afastando. Quando Jesus vai embora, esse homem corre atrás de Jesus, o ex-endemoniado, e diz: Senhor, permiti que eu possa te seguir, Senhor. Permiti que eu possa te seguir, porque eu não posso mais ficar aqui. Jesus diz: não permito que me siga. Tu primeiro vai à tua família e vai dizer aos teus familiares quanta misericórdia, quanta compaixão Deus teve de ti, que te afastou dos teus inimigos. Vai e conta para todos. E segue, sobe no barco de Pedro e voltam para Cafarnaum. Mas o homem sai por toda a Decápole, pregando, contando a história do que aconteceu com ele. Ele sai pregando para todos, né, o que a misericórdia divina, o milagre, como é conhecido, né, de Jesus ter expulsado, coisa que ninguém fizera desde a sua infância, quando ele ficara tomado por essa falange de espírito chamada legião. Esta é a história que eu trago para vocês das maravilhas que Jesus fez pelo mundo. E ele veio para servir. Ele dizia em vários momentos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E uma das coisas que ele fazia, que eram esses milagres, era para atrair os olhares para ele, porque o mais importante que Jesus estava fazendo, e que ele dizia e repetia várias vezes, era pregar a boa nova, levar a fé e a esperança por todos os lugares, amparar os que sofrem, dizer de um mundo maior que existia, mais belo: há muitas moradas na casa do meu Pai, fazei o bem, porque somente o bem vos dará condição. Amai-vos uns aos outros, mas não é de outra forma não, é como eu vos amei, sem absolutamente nenhum interesse. Essas eram as palavras do Cristo, e este é o ensinamento que eu deixo nas histórias do Evangelho de hoje, né? Naqueles dias, lá na Palestina, o mundo conheceu o amor de Deus que se vestiu de homem e espalhou a fé. E a esperança em cada coração vibrou e renasceu. E todos viram o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Até a próxima história do Evangelho. Muita paz para todos vocês.